Olá pessoal, conforme eu havia prometido, essa é a terceira e última aula em que a gente vai tratar da parte teórica da classificação das orações coordenadas. A gente viu, esclarecemos vários conceitos a respeito desse assunto e terminamos o último vídeo faltando explicar as orações coordenadas explicativas e as conclusivas. O vídeo eu acho que vai ser curto, porque esse assunto é fácil de compreender e a gente vai finalizar. Depois eu vou postar outro vídeo logo em seguida, apenas resolvendo questões de provas nacionais, enfim, sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Bom, nós faltamos explicar as conclusivas e as explicativas. Vamos começar pelas conjunções que introduzem essas orações, certo? Nas explicativas, porque, pois, antes do verbo e que. Qual é a característica principal dessas orações? Elas introduzem explicações, esclarecimentos. Então é muito fácil, se você, caso não venha com a conjunção porque, se você puder substituir por essa conjunção, ela será explicativa. Você pode compreender somente a partir da conjunção ou tentar compreender o sentido da oração. Eu acho mais seguro você tentar compreender através do sentido da oração. Trouxe 3 orações aqui que vão servir para o nosso exemplo, ok? Preste atenção. A primeira oração. Foram aprovados porque estudaram. É tão claro que eu acho que não precisa nem de maior aprofundamento, não é? A conjunção porque traz uma explicação. Por que foram aprovados? Porque estudaram, ok? Lembre-se que, com exceção das conjunções aditivas, e, nem, certo? As outras conjunções quase sempre são introduzidas com vírgula, certo? Por quê? Porque elas marcam uma espécie de quebra na continuidade da frase. Elas vão introduzir alguma ideia, seja ela explicativa, conclusiva, adversativa, ok? Alternativa, enfim. Então, a segunda frase. Vai chover, pois está nublado. Esse pois exige que você tenha um pouco de cuidado. Por quê? Porque o pois, ele também pode introduzir orações coordenadas conclusivas. Embora seja um caso assim, até uma construção até incomum, mas isso pode acontecer, tá? Então, para que fique claro, você tem 2 formas. Uma delas, eu sou muito fã, eu acho que é a melhor forma de você conseguir identificar se esse pois está introduzindo uma oração coordenada explicativa. Se você puder substituir pelo porquê. Vamos tentar? Vai chover porque está nublado. Deu beleza? Não alterou o sentido da frase? Então, a oração é explicativa, ok? Terceira e última frase. Venha logo que vai chover. O que nós já vimos e vamos ver mais detalhadamente, o que é uma conjunção integrante. Ela introduz orações subordinadas, certo? Mas neste caso aqui, ela aparece introduzindo uma oração coordenada explicativa. Por quê? Vamos ao sentido da frase. Venha logo, vamos substituir, porque vai chover. Então, o que nesse caso aqui não está introduzindo uma oração subordinada. Por quê, professor? Se você puder substituí-lo pela conjunção porque e não houver prejuízo no sentido da frase, a oração é coordenada explicativa, ok? É diferente, por exemplo, desta frase aqui, ó. Essa aqui é uma oração subordinada. Veja só. Preciso que me diga, né? Nesse caso aqui, além de você não poder substituir por porquê, porque se você fizer isso, você vai ter um prejuízo na frase. Faça a experiência. Preciso porque me diga. Isso não tem sentido, né? Então, preciso que você me diga. Então, a nossa primeira estratégia para verificar se essa conjunção é uma conjunção integrante ou explicativa, é substituir por porquê. Se houver prejuízo no sentido da frase,
então com certeza ela não é conjunção coordenativa explicativa, ok? Nesse caso aqui, ela é conjunção integrante. Ela introduz esta oração subordinada aqui, ok? Mais na frente, quando nós estivermos estudando as orações subordinadas, existe ainda um outro macete, uma outra dica que a gente pode usar. Quase todos os verbos que antecedem as orações subordinadas são transitivos. Eles precisam de complemento. E eis aqui o complemento desta primeira oração. Mas isso fica para depois, não vamos misturar as coisas. Por enquanto vamos ficar só aqui, ok? Então, orações coordenadas explicativas, a conjunção mestra é o porquê. Se vierem outras, tente substituir por porquê e você terá aí uma oração coordenada explicativa, ok? Qual é o sentido dessas frases? Elas introduzem explicações, esclarecimentos, beleza? Vamos lá. Tendo visto, portanto, as orações explicativas, vamos para as conclusivas, ok? As conclusivas a gente destaca as seguintes conjunções: logo, portanto, pois, depois do verbo, é aquele caso que eu falei, certo? Por conseguinte e outras, ok? Vamos analisar aqui essas três frases. Qual é o sentido das frases conclusivas? Elas estabelecem uma ideia de conclusão, de finalização, que está ligada à ideia anterior, ok? É uma relação lógica entre as duas orações. Vamos ver aqui. Estudaram bem, logo foram aprovados. Ora, se eles estudaram bem, o que a gente espera? Que eles sejam aprovados. E foi realmente isso que aconteceu. Se vocês estiverem lembrados, eu peguei uma frase parecida com essa na nossa primeira aula e substituí por uma conjunção coordenativa adversativa. Por exemplo, estudaram bem. O que a gente espera? Que a pessoa passe. Mas o poder da conjunção, estudaram bem, porém não foram aprovados. Se eles estudaram bem, a gente espera que eles sejam aprovados. Quando eu coloco uma conjunção adversativa, eu altero o sentido da frase, ok? Então, é como se as conclusivas fossem exatamente o contrário das adversativas. É a frase normal. Ora, se eles estudaram bem, só podem ter passado. Então, essas conjunções introduzem ideias lógicas. A gente espera realmente o resultado que está sendo mostrado na frase, ok? Eu gosto muito de me apoiar nas conjunções. Aqui eu falei que a conjunção mestra, vamos dizer assim, das orações explicativas é o porquê. A conjunção mestra, vamos denominar dessa forma, nas orações conclusivas é o portanto. Eu gosto de substituir porque aí fica fácil, em vez de decorar todas as conjunções, eu apenas memorizo uma delas. E aí, se eu puder substituir uma conjunção que eu não tenho certeza do seu significado, mas se eu conseguir memorizar uma delas, então fica mais fácil de conseguir identificá-las. Olha só, estudaram bem, portanto foram aprovados, ok? Então, se você puder substituir por portanto, faça isso e fica mais fácil para você. Eu sempre dou dicas variadas. Essa é uma dica para quem gosta de bizus, de macetes e tal. Mas eu gosto mesmo de me apoiar no sentido da frase, tá bom? Então, fica a seu critério como você vai classificar e identificar essas orações, ok? Vamos para o segundo exemplo. Ela sabia dançar, portanto, aproveitou a festa. Se ela sabia dançar, o que a gente espera? Que ela aproveitasse a festa. E foi exatamente isso que aconteceu, ok? Então, nós temos aqui a primeira conjunção logo, portanto. Essa aqui eu gosto de chamar de conjunção mestra das orações conclusivas. Por fim, aquele exemplo que eu falei em relação ao pois. O pois, na maioria dos casos, o pois é uma conjunção explicativa, mas tem uma construção em que ele aparece como conjunção conclusiva, de conclusão. Veja só, a selva é perigosa, proteja-se, pois, contra as feras. Né? Então aqui, se a selva é perigosa,
ele vai ter que se proteger. Então a ideia de conclusão já está aqui. E a colocação da conjunção pois, ela difere do sentido que tem aqui. Porque aqui é como se fosse uma explicação, uma relação lógica. É uma construção curiosa, eu achei essa construção numa gramática, eu procurei em outras e não achei, isso acontece ocasionalmente, mas é bom que a gente traga, é um exemplo incomum, mas pode acontecer, tá bom? A selva é perigosa, proteja-se, pois, contra as feras, ok? Então esses são os 3 exemplos que eu trouxe das orações explicativas e conclusivas. Com essa aula a gente finaliza a classificação das orações coordenadas. No próximo vídeo a gente vai resolver várias questões de grandes provas envolvendo somente este assunto. Vocês verão que algumas questões são bem embasadas na gramática normativa, são de classificação mesmo, e outras procuram se basear no sentido das frases. É uma interpretação semântica, né, das orações, em vez de ser propriamente estrutural, ok? Espero que vocês tenham gostado. Aguardem o próximo vídeo, porque ele vai falar sobre porque nós vamos fazer os exercícios, ok? Se você gostou, dê um clique aí no gostei. Se não gostou, expõe sua opinião. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!